Saúdo meus irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Que nessa noite a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês, meus irmãos. Meus irmãos, eu vou estar trazendo uma palavra nessa noite, uma palavra de aconselhamento para todos nós, que possamos ouvir e aprender e colocar em prática, para a honra e glória do Senhor, que possamos entender que muitos hoje vê o mundo do jeito que está as coisas, mas tudo isso devido à maldade, o pecado que tem destruído, porque as pessoas se deixam levar pelo mal. Mas aqui tem uma palavra de aconselhamento em Efésios 6, do versículo 1 ao 9, vai nos falar, conselhos aos filhos e aos pais. Diz assim a palavra, meus irmãos: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-o na doutrina, a demonstração do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso e está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém, meus irmãos? Que palavra linda, a palavra de aconselhamento. Então aqui está falando, lá em Eclesiastes também fala, quando for fazer alguma coisa, dê o seu melhor, faça como se não estiver fazendo para o homem, mas como se estiver fazendo para Deus. Em tudo que Deus vai te abençoar, Deus vai honrar, aqueles que honram. Então o temor, o princípio da sabedoria é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Então aqui é um aconselhamento. Hoje em dia a gente vê, pais enterrando filhos, brigas, morte, tudo por quê? Porque nenhum respeita o outro, nenhum tem amor pelo próximo, porque não ama a Deus, não teme ao Senhor. Mas se a gente colocar em prática, meus irmãos, é pedir o direcionamento a Deus e confiar, e se ama a Deus, obedece. E aqui é um aconselhamento para que as vidas sejam prolongadas, Para os filhos fala, honra teu pai e tua mãe, que isso é justo, obedeça. E os pais têm que ter sabedoria, não irá seus filhos, mas saber ensinar no caminho correto, a temer a Deus, a mostrar, a sua conduta de vida, a mostrar o caminho que é Jesus Cristo. Então, nessa palavra aqui, aconselha a todos e fala para os patrões também, para os que estão acima, que têm os seus servos também, que o mesmo Deus, dos que são oprimidos, é o mesmo Deus que está nos céus. O Senhor vê todas as coisas lá do alto, e naquele grande dia haverá um acerto de conta, haverá um julgamento, e todos vamos ter que prestar conta diante do tribunal do Senhor. Jesus Cristo nos falou que todo homem vai prestar conta de cada palavra que sai da sua boca. Então aqui é um aconselhamento, meus irmãos, por isso que a gente vê o mundo desse jeito aí, mas a palavra do Senhor é vida para os que creem, a palavra de Deus é espírito e vida, Então, meus irmãos, essa palavra linda está nos aconselhando. E lá em Apocalipse a gente vê, em Apocalipse 20, no versículo 11, a gente vê como vai falar o julgamento dos mortos, Naquele grande dia que haverá um acerto, Apocalipse 20, do versículo 11 ao 14, vai dizer assim: o julgamento dos mortos. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos naquele que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados fora, foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Nós sabemos que o último inimigo a ser vencido do homem é a morte, E já teve um que venceu. Jesus Cristo venceu a morte
para nos dar a vida eterna. E todos aqueles que estão em Cristo passará da morte para a vida eterna. Então, meus irmãos, só há um caminho: arrepender-se dos seus pecados e confessar a Jesus Cristo, aceitar Ele como o único suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. E quando fizer as suas coisas, não faça para a aparência dos homens, mas faça o seu melhor, sabendo que Deus está vendo. Dê o seu melhor e aceite Ele, porque somos salvos pela graça de Cristo. Mas aquele que crê farás as obras, ainda mais, assim como o Senhor nos falou. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, né? Então muitos dizem que amam o Senhor, mas da boca para fora, seus corações, suas ações estão longe. Então, meus irmãos, é colocar em prática. É que realmente, se Deus está na tua vida, vai mostrar pelos frutos, pelas suas ações. E naquele grande dia nós temos que prestar conta, né? Sabemos que a dor é muito grande do luto, quem perde um ente querido, só quem sabe é quem perde, né? É uma dor, né? A dor da saudade, ela é muito forte. Então, meus irmãos, sabemos que haverá uma eternidade. Há um caminho para o homem, a eternidade, mas cabe aonde você vai escolher, se é o lago de fogo ou se é com o Senhor, né? Então, hoje você tem essa decisão. Então, não deixe para amanhã. Entregue hoje ainda, se você ouvir essa palavra, a tua vida a Jesus Cristo. Aceita Ele, arrepende seus pecados e dê o seu melhor, não como se fosse para o homem, mas para Deus. Em tudo dai graça ao Senhor. Amém? Fica essa palavra nessa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com todos vocês. Amém. Glória a Deus.